Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan, sempre agradecendo aos likes, aos compartilhamentos, ativações de sininho, inscrições, muito obrigado. A gente sempre fica muito feliz em estar aqui trazendo alguma coisa sobre a vida e a obra de Bob Dylan. E hoje a gente vai trazer a música It Ain't Me Baby. A música It Ain't Me Baby está aqui neste, que significa não sou eu, baby, não sou eu. Está aqui nesse álbum Another Side of Bob Dylan. Vocês vão observar aqui no encarte, não é muito comum, aliás, não é nada comum na obra de Bob Dylan, sequer tem encarte com as músicas, aqui no caso com a letra, aqui, né? São poemas diversos. Mas aqui nós vamos ver aqui uma, uma imagem dele aqui jogando xadrez, uma outra foto aqui dele tocando algum instrumento aqui de sopro, sempre muito tranquilo, aqui também aqui numa loja, ou seja, cenas assim, uma vida pacata. O que isso tem a ver com o contexto? Tem a ver, vejam só o título também, Another Side of Bob Dylan. É o outro lado de Bob Dylan. Esse disco foi imediatamente subsequente aos dois discos de mais protestos, de mais músicas de protesto da carreira dele, que foram o The Freewheeling Bob Dylan, alguma coisa como Independente Bob Dylan, e o The Times They Are Changing, Os Tempos Estão Mudando. Né? Então esses dois álbuns cheios de músicas de protesto, e esse não, esse é mais para dentro, é mais íntimo, mais para dentro de si mesmo. Né? Aliás, esse disco, uma coisa que eu costumo sempre dizer no começo dos meus vídeos, foi gravado em 9 de junho de 1964, num dia só, começou às 7 horas da noite, terminou 1 hora da manhã, numa tacada só gravou tudo, e foi lançado em agosto de 64. Mas então, voltando, esse disco não tem músicas de protesto e houve, não uma ruptura, mas assim um distanciamento daquele Bob Dylan que cantava coisas de protesto. Tanto é que foi dessa época a frase dele: não quero mais escrever para as pessoas, não quero mais ser um porta-voz. E esse título, o outro lado de Bob Dylan, destaca justamente esse reposicionamento. E quando eu mostrei essas imagens aí do encarte, foi com essa intenção. Não só as músicas denotam uma, um distanciamento dessas questões políticas, enfim, mas e é mais introspectivo, como também as próprias imagens do encarte mostram isso, cenas onde ele está jogando xadrez, onde uma outra foto dele passeando numa loja. Embora ele fizesse, uma marca registrada de Dylan é essa, embora ele tenha feito tantas músicas de contexto social, político, enfim, racial, raríssimas vezes ele apareceu na manifestação propriamente dita. Então ele falava sobre elas, mas não necessariamente estava presente fisicamente presencialmente nessas manifestações, né? Então essa natureza introspectiva desse álbum, com essas músicas mais de autoanálise, elas, não vou dizer que iniciaram, mas isso é um pouco pretensioso e pode não ser verdade, né? Mas, enfim, essas músicas estimularam uma, uma visão assim da música como algo mais confessional. E isso teve como grandes intérpretes desse tipo de canção o James Taylor, o Johnny Mitchell, especialmente ali no começo dos anos 70, né? E o Dylan, como eu disse, ele não quer dizer que tenha sido um distanciamento dessas questões para sempre. Afinal de contas, ele é uma espécie de Raul Seixas americano, uma metamorfose ambulante, né? Mas, circunstancialmente, foi um álbum em que ele se afastou dessas questões totalmente. E a letra de Let Me Baby, ela parece se refletir, parece se referir justamente ao as idas e vindas do romance dele com essa bela moça aqui, a Suzy Rotolo, que cuja mãe
era declaradamente contrária a esse romance, a esse namoro. Tanto é que mandou a filha para a Itália, eram descendentes italianos, né? A mãe mandou a Suzy 6 meses para a Itália, ou um pouco mais do que isso, para ficar longe do Bob Dylan. E isso gerou uma série de músicas maravilhosas, Don't Think Twice It's Alright, por exemplo, porque o Dylan ficou angustiado, ficou com ciúme, ficou chateado, ficou revoltado, ficou com saudade, um mix de emoções aí que resultaram em músicas belíssimas. Muito bem. Quando ele voltou. Aliás, Don't Think Twice It's Right eu ainda não trouxe aqui. Qualquer hora eu vou trazê-la aqui, que é uma das minhas músicas preferidas. Quando a Suzy voltou, e ela teve até um romance lá na Itália, e ela acabou se casando com esse rapaz lá, depois disso. Mas quando ela voltou, eles reataram, como eu disse, idas e vindas. Eles reataram, mas já havia aí um romance também do Dylan com a Joan Baez. Então, a coisa acabou não dando certo. E então essa música parece se referir muito claramente a essas questões aí, com versos que mostram, que indicam as respostas de Dylan a uma suposta cobrança por parte da Suzy, exigências por parte da menina, como por exemplo aqui: suma da minha janela, vá na velocidade que quiser, eu não sou quem você quer, meu amor. Eu não sou o cara certo. Você diz que está em busca de alguém nunca fraco e sempre forte para te proteger e te defender. E não sou eu, baby, não sou eu. Então, é ao mesmo tempo que deixa subentendido que ela está fazendo cobranças a ele também está aproveitando essa letra para dizer que não é. Se é isso que você quer, não sou eu essa pessoa que vai te oferecer isso. Só que, como eu disse lá no começo, essa é uma interpretação muito óbvia, né? Só que o Dylan é muitas vezes ambíguo, desde o começo da carreira até hoje. Ele tem muitas situações de grande ambiguidade. Então, como eu disse lá no começo, esse disco foi um distanciamento daquele Dylan com músicas de protesto. Então, sutil e metaforicamente, esse não sou eu, baby, não sou eu que você está procurando, não sou eu que vai te fazer feliz, pode ser também uma resposta às exigências dos fãs que queriam aquele Bob Dylan brigador, polêmico e com canções de protesto. Não sou eu, baby, não sou eu esse cara, não sou eu quem vai te dar isso. Então, pode ser, nada impede que sejam as duas coisas, né? Tanto uma resposta para a Suzy, como também uma resposta, nesse caso, muito sutil e metafórica, para os fãs. E o Dylan é um gênio, né? Eu acho bem provável que seja essa situação. Essa música foi gravada por uma banda chamada The Turtles, que botou essa música no top 10, sendo que das 10, 8 eram dos Beatles, que estavam estouradíssimos. Tem uma gravação clássica com Johnny Cash. A Nancy Sinatra e Band of Schools também a gravaram. Band of Schools está nesse álbum aqui, quádruplo, da Anistia Internacional, né, com 70 músicas. Nessa versão da Band of Schools, ela é quase, não vou dizer que seja, mas ela é quase a capela. Para quem gosta, vale a pena ouvir. E como essa música integra as trilhas tanto do Um Completo Desconhecido, que é sobre os primeiros anos do Dylan em Nova York, como de Johnny e June, que conta a vida do Johnny Cash e da esposa, a June Carter, as versões com os intérpretes também são apresentadas aqui na descrição, respectivamente com Timothée Chalamet, que deveria ter ganhado o Oscar no ano passado, na minha opinião, e com Joaquin Phoenix e a Reese Witherspoon, que ela também ganhou o Oscar de melhor atriz no ano em que concorreu. Na descrição, vocês clicam lá no mais, vocês vão encontrar os links dessas músicas todas. Pessoal, muito obrigado pela atenção e na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia Bob Dylan. Até lá!